Houve uma falha técnica aí, né? Eu recebi muitos questionamentos da live feita há pouco, né? Que a câmera estava invertida. Então nós vamos falar de novo, vamos repetir o assunto, não é? É um assunto tão importante que eu imagino vale a pena repetir, né? Hoje o BNDES divulgou uma relação dos 50 maiores devedores, conforme se anunciou amplamente com antecedência. Para nós não é uma grande novidade. Há quantos anos, né? Desde 2005, 2006, eu venho denunciando os desvios no BNDES. Venho denunciando a irresponsabilidade administrativa, né? O governo adotou a chamada contabilidade criativa e adotou a malandragem explícita como forma de induzir a população a acreditar que o país estava vivendo o crescimento econômico em comum. Mas, na realidade, isto não ocorreu. O governo repassava, e olha, em 2007 eu fiz uma denúncia da maior gravidade. O ex-presidente Lula, por decreto, autorizou o BNDES alterar o estatuto para facilitar os empréstimos para os campeões nacionais, né, que foram chamados os grandes empresários privilegiados, né, como a Eike Batista, como o JBS, como as grandes empreiteiras, né, as grandes empreiteiras que estão agora aí investigadas pela Operação Lava Jato, e os empréstimos externos a nações amigas do PT e do governo. Cuba, Angola, Moçambique, Venezuela, Equador, Bolívia, etc. Nós denunciamos. Esses empréstimos não passaram pelo Senado Federal, onde o governo buscou dinheiro para celebrar esses empréstimos. 716 bilhões de reais de 2008 a 2014 foram transferidos pelo governo ao BNDES, sendo que 478 bilhões do Tesouro Nacional, portanto do caixa do governo, e o restante, até completar 716 bilhões, do FAT, FGTS, PIS/PASEP, portanto, recursos pertencentes aos trabalhadores brasileiros. Mas é preciso dizer, esse dinheiro não estava no caixa do governo. O caixa do governo já estava raspado, né? Com essa pilhagem que houve do governo petista, o caixa do governo esteve sempre pilhado, com um déficit enorme. O governo foi buscar no mercado e pagou taxas de juros de 13%, de 14% e transferiu ao BNDES, que celebrou empréstimos com taxas de juros de 3% a 6% para os privilegiados do Brasil e para as nações amigas fora do Brasil, evidentemente, nações, algumas delas ditatoriais, com ditadores corruptos, prepotentes, sanguinários, que se enriqueceram, esmagando os seus povos na pobreza. Ditaduras da África, por exemplo, além de Cuba, Angola, Venezuela, etc. Essa diferença se chama equalização das taxas de juros, né? Essa diferença do juro pago pelo governo no mercado e da taxa de juro cobrada pelo BNDES. Equalização da taxa de juros corresponde à necessidade de 340 bilhões de reais. Isso vai pagar o povo brasileiro. Até 2040. 109 bilhões já foram pagos. O restante será pago nos próximos anos. Você vai pagar, nós vamos pagar. A irresponsabilidade do governo petista nos leva a pagar esta dívida que chega a 340 bilhões, mas tem um outro fato. Esses empréstimos não estão retornando. Cuba não está pagando, Venezuela não está pagando. Outras nações da África, por exemplo, pediram perdão de dívida. O governo conseguiu aprovar no Senado o perdão de um desses países, depois eu bloqueei o restante, pedi vistas, não permiti que
prosseguisse a tramitação do projeto do governo que perdoava dívida de outros países, a Guiné Equatorial, a Guiné-Bissau, enfim, alguns países ali da África do Sul. O que dizer nesta hora, né? Qual é o maior devedor? A Petrobras. Petrobras é o maior devedor do BNDES. A Petrobras, que teve momentos de glória, considerada a empresa competente, uma das empresas mais competentes do mundo, respeitabilidade internacional, lucratividade excepcional, né? Pois bem, passou a tomar dinheiro emprestado do BNDES, alimentando a corrupção. Obviamente, a Petrobras passou a ser um antro de corrupção. Houve aparelhamento da empresa. Os partidos aliados do governo petista indicaram os diretores da Petrobras, os membros do conselho, aparelharam a grande empresa que foi dilapidada. Enfim, nós estamos pagando muito caro pela irresponsabilidade e pela corrupção. Crime de lesa pátria, uma afronta ao povo brasileiro. Uma população que paga impostos elevados, paga demais. Uma população que vê o empobrecimento a cada dia maior, já são mais 50 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Hoje nós somos 62 milhões de brasileiros endividados. Se o governo permite essa taxa de juros por intermédio do BNDES de 3% a 6%, nos obriga a pagar taxas de juros elevadas. O cartão de crédito, por exemplo, você sabe, em ano retrasado, nós chegamos a 450% ao ano de taxas de juros do cartão de crédito. No outro ano, 352%. Isso durante a campanha eleitoral. Eu expus nos debates dos quais participei. Portanto, nós pagamos taxas de juros elevadas, as maiores taxas de juros do mundo. Veja, Portugal paga 16%, o povo português paga 16% ao ano na taxa do cartão de crédito. E nós somos explorados como somos, e na contrapartida o governo faz generosidade, se torna generoso demais com corruptos, com empresas desonestas, com poderosos empresários do país e com nações ideologicamente próximas, como assistimos nos últimos anos. Um assessor meu disse que, hoje me lembrou disso, que em 2 discursos, lá atrás, há anos, não é? Eu apresentava fatos mais graves até do que a relação apresentada hoje dos 50 maiores devedores. Em 2 discursos. Quando denunciei, inclusive, esse decreto que autorizou o BNDES a mudar o seu estatuto. Então, por que não se deu o destaque necessário? Há poucos dias viram um vídeo meu sobre esse assunto e disseram, por que só agora? Não foi só agora, faz muito tempo. Mas por que a imprensa não deu destaque? Porque era um político denunciando. E um político não pode ser valorizado no Brasil. Boa parte da imprensa, eu não vou generalizar nunca, porque a generalização é burra e é injusta. Mas há uma parte da imprensa que prefere colocar todos os políticos no mesmo lamaçal da corrupção, da incompetência, da imoralidade. Então, não se dá destaque a uma denúncia que tem origem num trabalho de um senador da República. É preferível esconder o fato. Mas o Brasil alimentou, inclusive, a corrupção internacional e eu denunciei isso com apoio da Transparência Internacional. Um dia, quando eu deixei a tribuna, eu recebi um telefonema da Transparência Brasil, não me lembro se foi o Cláudio ou se foi outro, que me disse, olha, tem um fato importante aí que você pode destacar. Há, com esta atitude do governo brasileiro, desrespeito a acordos internacionais celebrados, o de Viena, por exemplo, acordos que diziam respeito e dizem respeito ao combate à corrupção internacional. O Brasil está rasgando esse tipo de acordo. Por quê?
porque está alimentando a corrupção na burocracia internacional. Uma vez que a empresa empreiteira de obra pública, que leva o dinheiro, faz a obra. Quando faz? Porque a Operação Lava Jato também revelou que criavam lá fora empresas laranjas para o desvio de recursos, supostamente encaminhados para a realização de obras nesses países. E quantas vezes eu avisei que esses países não pagariam? Cuba não pagaria, Venezuela não pagaria, não só os países da África. E o que está acontecendo agora? Calote. Calote. Vamos ver o que fará doravante o governo brasileiro com Bolsonaro presidente em relação a esse endividamento. Como vamos cobrar de Cuba, da Venezuela, esses países que nos devem e não pagam? É preciso cobrar, e preciso cobrar vigorosamente esses empréstimos. Esta é a crônica do mal anunciado, não é? Nós anunciamos isso há tantos anos. Há mais de uma década, nós estamos denunciando isso que hoje se revela. Aliás, é bom dizer que alguns nomes não estão na lista, mas são nomes importantes. Empréstimos com valores excepcionais, né? O Bun Lai, por exemplo, que é amigo do ex-presidente, não está nessa lista de 50, mas ele tem empréstimos vultuosos, né? Celebrados com o BNDES. Empresas do Ike Batista, também algumas delas, né, não estão aí. Então, certamente, eu sempre vinculei a dívida pública brasileira à Operação Lava Jato. E dizia, se a Operação Lava Jato avançar sobre o BNDES e investigar em profundidade, revelará ainda mais falcatruas, mais malandragens, barbaridades. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a dívida pública brasileira cresceu de forma exorbitante na esteira desse tempo de corrupção incomum, desse tempo de pilhagem, né, de dilapidação do patrimônio público brasileiro, de assalto aos cofres públicos, que foram comandados por uma organização criminosa, segundo diz a Operação Lava Jato. Portanto, nós estamos aqui hoje, ainda durante o recesso parlamentar, para dizer: tudo isso foi denunciado, tudo isso foi avisado e nenhuma providência foi adotada no devido tempo. Vamos continuar pagando por isso. Vamos continuar pagando pela irresponsabilidade, enquanto brasileiros sofrem num país de desigualdades sociais incríveis, né? Nós vemos um governo privilegiando grandes empresários, grandes empresas, à custa da propina. A paga foi a propina. O pagamento foi corrupção deslavada, aberta, que provocou a indignação do povo brasileiro, que nas eleições de outubro passado propuseram uma mudança radical e que hoje não se conforma ainda com o que ocorreu no país. Então esta revolta continua presente na vida de todos nós. Nós estamos dizendo aqui que vamos continuar esse combate, que vamos continuar atentos, que vamos continuar presentes, que não vamos perdoar corrupção, que nós vamos atacar sempre qualquer ato de corrupção. Este é um compromisso inarredável, sem dúvida nenhuma, a prioridade da nossa atuação política de todos os tempos, desde que começamos, e continuará sendo desta forma. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade para dizer estas coisas nesse dia em que se publica esta relação. Mas ainda é pouco. Temos que buscar mais. Temos que propor transparência completa e absoluta. E a Operação Lava Jato vai fazer esse trabalho sem dúvida nenhuma. Por isso, todo o apoio
à Operação Lava Jato. Nós não podemos faltar com o nosso apoio à Operação Lava Jato. Muito obrigado a todos aí. Desculpe a falha técnica, né? Mas nós voltamos aqui para pagar essa multa e falamos novamente sobre o mesmo assunto. Muito obrigado a vocês e um ótimo final de semana.